Deus cria uma passagem onde não tem. Tiago, o que você está iniciando nessa pregação? Deus está dizendo o seguinte: eu abro hoje uma porta. Glória a Deus, aleluia. Pegou. Eu abro hoje uma porta na tua vida por intermédio da minha palavra pregada. Deus está dizendo o seguinte: eu trago à existência aquilo que necessita, aquilo que é necessário na sua vida por intermédio da palavra. Agora vamos lá, talvez você fale o seguinte: Tiago, mas qual é a diferença, o que dá distinção? Na crítica textual você analisa. Verso de número 2: e a terra era sem forma e vazia. Mas como assim se ele já tinha criado? Como ela ficava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo? Por quê? Porque ali é um outro tempo da criação. O primeiro estágio, eu vou citar alguns textos, não vou entrar na pregação nessa parte, mas você pode consultar depois. Isaías 14, a partir do verso 12, Ezequiel 28, a partir do verso 12, e Apocalipse 12, a partir do verso 9, fala sobre Satanás, o anjo que foi criado, mas por causa da rebelião, houve a queda, e essa queda colidiu com a terra formada, por isso que ela ficou sem forma, e ficou vazia, desocupada. Esse é o tempo, porque quando inicia o verso de número 2, vem diferente. Diz assim, ó: e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando Deus vai começar a criar no verso de número 3, que ele diz: e disse Deus, haja luz, já é diferente a palavra haja de criação ali. É raiar. E raiar é tornar a ser. Quer dizer que já existia. Então torna a ser. Aí eu tenho uma palavra para você: Tiago, mas meu filho está dando trabalho, a minha filha está dando trabalho, o meu marido está dando trabalho. Deus vai pegar aquilo que ele criou e vai transformar para ser do jeito que ele quer. Aleluia! Pegou, deixa eu liberar de novo para você entender. Deus está dizendo o seguinte: na presença dele, por intermédio da palavra, aquilo que ele criou, se estiver fora do propósito, por intermédio da palavra, Deus vai transformar e trazer para dentro do propósito. Sinta a graça de Deus. Agora, olha que profundo. Pastor, ó, verso de número 2 diz assim: que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí, ó, a profundidade está aqui, que é Rahaf. E essa palavra quer dizer que o Espírito estava guardando, estava cuidando das águas. Quando você vai estudando a criação, você vê que Deus pega a água e faz separação dela, correto? Separa ali dentro das águas, separa a parte superior, faz céu, a parte inferior, mares, e pede para sair da parte das águas a parte seca e faz terra. Olha que interessante, o que? O Espírito estava guardando a matéria, que era o propósito de criação de Deus. Já, mas espera aí, por que motivo o Espírito estava fazendo isso? Tem uma explicação. Olha para você ver em Lucas 1,35. O anjo, quando está falando com Maria, ele diz que o Espírito Santo virá sobre ela, para ela gerar Jesus o Salvador. Jesus é um propósito de Deus. Logo o Espírito está fazendo o quê? Gerando, está guardando. Tiago, tem mais? Tem mais. Lucas 3,22 diz que quando Jesus vai iniciar o ministério, diz assim, ó: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea de uma pomba. Quer dizer, o Espírito Santo sempre está no local onde ele está guardando a matéria criadora, aonde Deus vai usar para criar, onde Deus vai usar como um modelo. Olha que interessante. Ah, Tiago, mas e o que se aplica a nós? Espera aí, Efésios capítulo 1, verso 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quer dizer o quê? O Espírito Santo está sobre a igreja. Por quê? Porque é propósito de Deus. E todo propósito de Deus é guardado pelo Espírito Santo. Quer dizer o que, Tiago? Se você estiver dentro do propósito de Deus, fica tranquilo que tem presença do Espírito Santo. Pegou, deixa eu liberar de novo. Se você quer andar dentro do propósito de Deus, tenha a certeza que terá a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Levanta essa mão, vamos incomodar o reino das trevas. Você já está selado
marcado pela presença de Deus. Por quê? Porque tu é propósito de Deus. E se você está crendo e confiando na palavra que eu estou pregando nessa noite, com a tua mão levantada, dá pelo menos um glória a Deus. Agora olha que interessante aqui, pastor. Deus, quando está criando, Ele deixa resquícios, matéria, né, que vão responder acerca de quem Ele é. Por exemplo, quando Ele disse o primeiro elemento, haja luz, quando você vai estudar na ciência o que é luz, não tem explicação. Olha que interessante. A palavra luz no original ali é or. E o que é? A luz ela trabalha de uma forma assim, comportamental diferente. Ela trabalha como ondas e como partículas também. E no ambiente ela começa a mudar a postura dela, a luz. Aí eu falei, mas por que será que Deus fala da existência da luz e a luz não tem essa característica, não consegue determinar o que ela é? Aí eu fui ler algo muito profundo. A primeira carta de João, capítulo 1, verso 5, João vai afirmar acerca do evangelho que ele recebeu. Ele diz assim, porque Deus é luz. Aleluia. Ele diz que Deus é luz. Então no mundo da ciência não se explica o que é a luz. Por quê? Matéria que se desenvolveu através da presença de Deus. Então tudo que vem de Deus não consegue ser explicado. É muito profundo, nós não conseguimos chegar no limite. Agora tem algo mais profundo também que a Bíblia fala acerca do amor, porque primeiro ele revela a luz e depois através do resgate ele revela o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Agora o que é o amor? Na psicologia eles estudam o amor ágape, aquele que sem nada em troca, sabe? E a psicologia não consegue explicar como é que é a reação desse amor. Por quê? As características de Deus não conseguem ser explicadas, porque Deus é plenitude. Deus é plenitude. Logo quando Deus cria algo e manifesta a presença dele, é transformado a matéria. Tiago, não entendi isso aí. Se você tem parte com Deus, se tem algo de Deus na tua vida, logo você é transformado. Não consegue explicar o que Deus faz na tua vida. Olha para o teu passado e veja. Você acha que alguém conseguiria explicar o que você viveu? Onde você chegou, você acha mesmo? É presença de Deus, irmão. A presença de Deus marca a tua vida e ninguém consegue explicar o que aconteceu. Agora olha aqui em profundidade. Deus começa a fazer a separação. Eu achei muito interessante. O Espírito Santo de Deus me trouxe para prestar atenção nessa parte. Verso de número 9 do capítulo 1 diz assim: e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Agora olha aqui, a profundidade do texto. A palavra no original aqui está querendo dizer o seguinte: que tem que se manifestar, que tem que se revelar, que tem que se apresentar. Então o que ele está olhando? Ele está vendo água, mas Deus viu na água uma matéria seca que vai fazer terra. Olha que interessante. E a partir da terra criou o ser humano. A partir da terra criado o ser humano vem o Cristo. Quer dizer que quando Deus olhou para a matéria criada, Ele viu dentro dela potencial. E para fazer o quê? Para usar na obra dele, trouxe a existência, Ele trouxe para fora. Aí o que o texto está querendo dizer? Você não é matéria criada por Deus. Deus está olhando para você e dizendo o seguinte: por intermédio da minha palavra, você vai ser transformado no estágio que eu quero. Segue o modelo na qual Deus quer. Deus está olhando para você e dizendo que tem potencial. Vai mudar. Está pegando o que eu estou pregando aqui? Deus está olhando para o teu filho, aquele problemático, a tua filha, a tua mãe, o teu pai, o teu marido. Eu disse que eu estou olhando o seguinte: ei, matéria minha, tem potencial. Eu sinto a graça de Deus aqui. Deus está olhando para a matéria e está dizendo o seguinte: vai se revelar. Eu vou trazer existência a minha obra sobre essa vida. Se você pega o que eu estou liberando nesse altar aqui, incomoda o reino das trevas e dá pelo menos um glória a Deus. Agora olha aqui, ele começa a formar tudo. Olha que interessante, pastor, que tem uma ordem na criação. E detalhe, esse livro foi escrito aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. Só que a história, na cronologia que o judeu estuda o Antigo Testamento, tem mais de 4.000 anos. Quer dizer, Deus está revelando para Moisés no Monte Sinai o início da criação.
Porque Deus olhou, viu lá na frente que era necessário o ser humano entender a sua origem, para saber qual é o dono da obra. Meu Deus! Para qual propósito eu fui formado. Agora, olha aqui que profundidade que o texto vai levar. É a ordem cronológica, pastor. Por quê? Porque se ele cria os animais e o homem, antes de todas as outras coisas, estariam fora do tempo, logo fora do propósito. É por isso que algumas coisas não aconteceram na tua vida. Deus está dando a resposta nesse altar hoje. Existem coisas que precisam de um tempo exato, porque tem um propósito. Tem um propósito. Então Deus, ele cria tudo no seu tempo certo. Olha que interessante. Deus vai criando. Enquanto vai criando, é por intermédio da palavra. Isso é interessante, porque tudo é por intermédio da palavra, pastor. Ele libera a palavra e traz existência, começa a fluir. Mas quando chega na hora de criar o ser humano, é diferente. Quando ele vai criar o ser humano, no versículo 26 do capítulo, diz assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Percebe-se aqui que Deus usa a semelhança dele, a imagem dele, para projetar o ser humano. Logo ele precisa fazer o quê? Colocar suas mãos. Porque é necessário modelar. Agora vai doer um pouquinho aqui, irmão. Vai sarar. Você percebeu que para você ser como Cristo é, precisa passar por um modelo? Meu Deus! E às vezes modelar dói, varão. Dói um pouco. Mas é necessário para você ser imagem e semelhança de Deus. Estágio primário da criação. Agora olha aqui que profundo. No capítulo 2, ele vai narrar de forma detalhada. No primeiro, ele fala como foi a criação. No segundo, há uma detalhe específico em cada propósito criado. Tem isso aqui. Logo quando eu olho e vejo que Deus cria luminares que governam dia e noite, ele estabelece cada um para governar um período. Verdade. Dia, sol, noite, lua. Agora pensa comigo. Se é um propósito de Deus estabelecido, se a lua fosse colocada no lugar do sol, ela estaria fora do propósito. Logo ela não poderia ser usada dentro do plano de Deus. E o que Deus quer tratar? Para que você possa ser usado dentro do propósito do plano dele, você tem que respeitar aquilo que ele já determinou para a tua vida. Porque tem gente lutando com Deus aqui dentro e não está querendo seguir o plano e o propósito que ele estabeleceu. Só que é necessário. É necessário. Pensa comigo, nós olhando seria inútil de dia a lua e de noite o sol. Mas não tem sentido, Thiago? Coisa louca esse negócio. Porque Deus, ele é perfeito, ele faz as coisas no mínimo detalhe. E é por esse motivo que você precisa passar por esse propósito, por esse processo, e não deve fugir. Agora olha aqui que interessante. No verso de número 7 do capítulo de número 2, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O verbo aqui é yatsar, grego, hebraico. Olha que interessante. Está falando que ele pegou o barro e começou a modelar. A marca de Deus estaria no homem, porque Deus está usando as mãos dele para modelar aquele boneco. Agora olha que profundidade. Depois de Deus formar ele, o texto diz assim, ó: e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Vamos analisar isso aqui? Quando Deus está formando o homem do pó da terra, enquanto Deus não soprou, mesmo com a mão de Deus sobre o boneco, enquanto Deus não soprou na narina dele, ele não teve vida. E o que se entende? Dois tipos de ser humano, dois tipos de natureza. O homem que vive para aquilo que a terra produz, e o homem que vive para aquilo que Deus faz. Meu Deus! O primeiro estágio, ele não tinha vida. Percebe-se que ele não tinha vida? Ele estava deitado, não havia vida nele. Foi modelado, as mãos de Deus estavam sobre ele, mas ainda não havia o fôlego, o sopro de Deus no homem. Entende-se o quê? Que para que eu possa tornar a existência, ter vida enquanto eu estou nessa terra, é necessário ter Deus dentro de mim. Aleluia! Olha que importante. Glória a Deus. Tem um detalhe além disso aí também. Olha para você ver aqui. Quando Deus formou o homem, foi do barro, não foi? Pó da terra, correto? Pó. Só que quando Deus sopra na narina dele,
e ele tem fôlego de vida, e Deus vai pegar da costela dele para fazer a mulher, ele diz, e fechou com carne. Você não olhou isso aqui ainda, não? A matéria criada teve vida, transformou ela por intermédio do sopro de Deus. Tiago, o que você está querendo pregar? Eu estou dizendo o seguinte: sabe por que muitas vezes você sente ser preso? Você está sentindo como se estivesse morrendo. Você não vê as coisas fluir mais, as coisas não acontecem na tua casa, na tua vida. Sabe o que Deus está falando? Falta a minha presença na tua vida. Porque a hora que você recebeu o Espírito de Deus, toda a matéria que é tocada é transformada para a glória dele. Já não estou entendendo o que você está pregando. Deus está dizendo o seguinte: se você deixar hoje o Espírito Santo de Deus entrar em você, a matéria que você vive hoje vai ser transformada e vai ter vida no nome de Jesus. Deus está liberando uma palavra hoje, nessa noite para ti, e está dizendo o seguinte: é por intermédio do meu Espírito, eu trago vida na tua casa e na tua família no nome de Jesus. E se você pega o que eu estou pregando aqui no nome de Jesus, levanta a tua mão e dá pelo menos um glória. Olha que interessante, que a matéria foi transformada através do Espírito. Irmãos, se nós dessemos a liberdade para o Espírito Santo nos usar, eu sinto a graça de Deus para fazer isso. Deus está dizendo o seguinte: se vocês deixassem o meu Espírito entrar em vocês, tocar em vocês, haveria uma mudança, haveria transformação, haveria vida. Porque, irmão, a casa, o templo, ele não fica vazio. Entenda uma coisa: se não for o Espírito de Deus que morar, é o diabo. E é por isso que tem muita gente aprisionada aí. Agora detalhe, que eu vou ensinar algo dentro das escrituras para você. Quando você vir para cá e Deus usar os ministros aqui para expulsar qualquer manifestação maligna na sua vida, preencha do Espírito Santo, porque a casa não fica vazia. Glória a Deus, aleluia. Não permita o diabo voltar. Não permita o inimigo usar você. Não permita. Não deixa o diabo pisar lá na tua casa. Não deixa. Fala assim: Espírito Santo, eu sou tua morada, a minha casa pertence a Jesus. Começa a orar naquele lugar e você vai ver. Vai ter manifestação espiritual lá. Vai ter vida no nome de Jesus. Aquele ambiente vai ser transformado para a glória de Deus. Agora isso aqui rapidamente para nós começar a aprofundar aqui. Deus começa a criar, beleza. A Bíblia diz que Deus criou o homem, planta um jardim. Interessante, cria até. Planta um jardim. Plantando um jardim, coloca o homem para cuidar, cultivar o jardim. E cria os animais e pede, dá ordem para o homem, diz assim: ó, você tem autoridade agora sobre todos os animais. Você vai dar nome a cada animal. Olha que interessante. Só que quando Adão está olhando, ele vê macho e fêmea para proliferar, multiplicar. Só que Adão está sozinho. Agora olha a plenitude de Deus. Quando eu comecei a olhar isso aqui, o texto, eu comecei a olhar e ver como Deus é soberano. Porque Deus sabia que o diabo, o anjo caído, Satanás, ele haveria de lutar contra o plano criador de Deus, aquilo que Deus já tinha estabelecido. Quando Deus começa a olhar e ver que não era bom que o homem vivesse só, ele entendeu que o diabo iria tentar. Se o homem cai sozinho, a culpa é de Deus. Porque Deus não criou alguém que protegesse, que cuidasse dele. Mas Deus, ele faz a obra por completa. E o que Deus faz? Ele vê que o homem está só. Olha para você ver, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Olha, interessante isso aqui. Porque quando ele forma a mulher, se eles erram, a culpa é deles. Porque a obra está completa. Logo não tem espaço para falha. Deus fechou todas. Agora o mais interessante está aqui. Você viu que o homem foi criado no 6º dia? Sabe por quê? Se fosse criado antes, ele não poderia sobreviver. Por isso que é necessário aguardar o tempo de Deus. Porque você não vai conseguir sobreviver e é isso. Olha que interessante. Agora olha aqui. O texto diz que Deus olha e vê que não é bom que ele viva só. Deus vai fazer o quê?
vai criar uma mulher. Mas quais são os requisitos? Atenção aqui, casados, atenção, solteiros, namorando e noivos. Ó, e far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. O verbo aqui hebraico original é ezer, ajudadora. E o que é ezer? É um substantivo masculino que é amparo. E o que é amparo? Que protege e que não deixa cair. É interessante? Porque hoje a gente já olha que mudou o estágio da criação inicial. Hoje o homem protege a mulher. Só que quando foi criado o homem e depois a mulher, foi criado ela para proteger ele. Porque ele já tinha uma obra para cumprir. Qual ela? Cultivar o jardim e dar nome aos animais. E o que ele ia fazer? Proteger ele e não deixar ele cair. A palavra no original está dizendo isso. Que ela foi criada para proteger ele e para não deixar ele cair. Só que olha isso aqui. Quando Deus começa ele viu isso e ele precisa formar uma mulher, ele separa o segundo requisito: adequada. E a palavra adequada aqui é qualificação. Agora vamos lá. Se o seu casamento está tendo um problema, tem o primeiro estágio. O primeiro estágio é o quê? Estão cumprindo o propósito? Porque o homem foi criado para um propósito e a mulher para o outro. Se você não estiver cumprindo o propósito, logo vai ter fracasso. Superei o primeiro estágio, Tiago. Nós estamos cumprindo o propósito. Tem o segundo. Estão adequados? Como assim? Fala a mesma língua? Estão em comunhão? Estão agindo em concordância? Tem o mesmo pensamento? Por quê? Porque se um falar e fazer de um jeito, o outro falar e fazer de outro jeito, é fracasso na obra. Falha no que foi projetado. Você percebeu por que tem um monte de casamentos que estão fracassando? Você percebeu que muitas pessoas que vão escolher alguém fracassam? Porque estão errando. Primeiro, não cumpre o propósito na qual Deus estabeleceu. Segundo, não é uma pessoa adequada. Olha os dois requisitos na criação que Deus estabelece para o homem. Agora vamos um pouco mais adiante. O texto diz assim, ó, verso número 20: E Adão pôs os nomes em todo gado, as aves do céu e todo animal do campo, mas para o homem não se achava a ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das costelas e cerrou com carne em seu lugar. Você viu que Adão dormiu ali? Quer dizer, ele não estava vendo o que Deus estava fazendo, correto? Mas não quer dizer que Deus não esteja fazendo enquanto ele não está vendo. Pegou. Deixa eu liberar de novo. Meu Deus! Às vezes você não está vendo a obra que você precisa alcançar, algo que Deus precisa estabelecer na tua vida, porque era uma disjuntora, correto? Era uma obra que era necessária na vida dele. Às vezes você não está vendo, mas não quer dizer que Deus já não esteja operando. Deixa eu liberar de novo. Talvez você não está vendo acontecer uma mudança nas áreas que você tanto precisa, mas eu tenho uma palavra hoje para dizer para você em Gênesis, que Deus está dizendo: eu estou operando através da minha palavra. Enquanto você descansa, Deus opera na tua vida em nome de Jesus. Você pega o que eu estou pregando nessa noite, o diabo passou de você, vai todo o teu ouvido e disse: ó, teu Deus te abandonou. Deus me trouxe hoje na qualidade de profeta. Deus está dizendo o seguinte: estou eu trabalhando enquanto tu descansas. Agora olha que profundo. Quando cria, faz a costela. Logo a mulher está ligada com o homem. Comunhão, conjunto. Percebe que a obra de Deus sempre foi na comunhão. Sempre na comunhão. Deus estabelece, coloca eles para cuidar do jardim. Só que aí inicia o capítulo número 3, é aí que é o pesado, porque aí mexe com as estruturas do lugar. No capítulo número 3, o texto diz assim, que a serpente, ela era persuasiva, e ela veio tentar enganar Eva. Em Apocalipse fala que Satanás é a antiga serpente. Então era Satanás que tomou posse do corpo da serpente, para que pudesse ter acesso ao jardim, para falar com Eva. Agora a primeira coisa aqui, por que ela não falou com Adão? Porque Adão tinha autoridade sobre ela. Deus deu.
Mas por que falou com Eva? Porque Eva tinha um propósito, qual era? Ajudar o seu marido. Porque às vezes as pessoas caem nesse engano e dizem o seguinte, assim, mas onde estava Adão para proteger lá Eva? Mas o estado primário de criação é que, no caso, Eva era aquela que protegeria Adão. Percebeu onde o diabo agiu? Olha onde o diabo agiu. Ele foi onde ele poderia derrubar, porque ele sabia que Eva não tinha autoridade sobre ela, era Adão. Então o que ela faz? Se Satanás derruba Eva, aquela que protege, que ajuda Adão, Adão cai. Você percebeu? O inimigo vai procurar quem tem a estrutura, irmão. Na casa sua é quem está orando. Você acha que o diabo quer com quem está deixando de orar? Deus está falando com alguém na casa. Eu sinto a graça de Deus para liberar essa casa. Deus está dizendo o seguinte: o inimigo está sorrateiro, querendo derrubar você. Você que é estrutura, você que protege esse lar através da oração, é você que ora, é você que luta, é você que jejua, porque ele sabe que se derrubar você, a casa cai. Mas hoje tem uma palavra de unção para ser liberada na tua vida. Então hoje toca desde o alto da tua cabeça até as plantas dos teus pés e libera uma unção hoje sobre a tua vida e coloca por terra toda a armadilha do diabo. Hoje o diabo cai como derrotado, a tua casa não vai cair, a tua família não vai cair, tu vai ficar de pé no nome de Jesus. A serpente vem, começa a enganar, persuade Eva. Entende que há uma falha no diálogo. Fala, foi isso que Deus disse mesmo: se comer do fruto morre? Porque Deus plantou um jardim e ele fez o que? Ele colocou várias árvores frutíferas, vegetação, relva, e ele colocou no meio do jardim a árvore da vida, onde eles poderiam tomar do fruto e viveriam eternamente, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tiago, por que Deus fez isso? Deus não queria ter um relacionamento com Adão? Não era imagem e semelhança do Altíssimo? Imagem e semelhança de Deus? Você acha que Deus vai esconder, vai ter segredo com o verdadeiro amigo? Você tem segredo com seu esposo, com a sua esposa, com o seu melhor amigo? Você tem segredo? Deus olhou e falou o seguinte: o meu amigo não, eu não tenho segredo com ele. É por esse motivo que ele colocou a árvore no jardim. Porque é uma escolha dele, se quer trair o que Deus estabeleceu ou não. A escolha é tua, irmão, se você quer falhar com Deus ou não. É escolha sua. Deus de maneira alguma vai privar você do livre-arbítrio de escolha. Como Deus falou na boca de Moisés em Deuteronômio: põe hoje diante de vós um caminho de bênção e de maldição, de vida e de morte. Deus diz: escolha a vida. Você tem livre-arbítrio de escolha. Ele colocou no meio do jardim. Só que Adão está fazendo o quê? Cumprindo a obrigação dele. Ele foi criado para esse propósito. Está cuidando do jardim, está cultivando, dando nome aos animais. E o que Eva está fazendo? Deixou de cumprir a vontade. Deixou de cumprir o propósito. Percebe que o diabo derruba a gente quando a gente para de cumprir o propósito de Deus? Aleluia! Porque o lugar mais seguro que você pode estar é dentro da vontade de Deus. Glória a Deus! O texto diz que vai persuadir, olha o diálogo. Foi isso mesmo que Deus falou? Deus disse que se tocar, Deus não falou isso. Aí que o diabo pegou ela nessa hora, porque quando ela tocou no fruto, ela viu que ela não morreu. Mas quando ela comeu e deu para o seu esposo, logo eles caíram. Agora é interessante, não era ela que tinha que proteger? A tradução no original não é aquela que previne a queda dele? Só que foi ela que entregou o fruto para que ele caísse. Percebe que o diabo, ele não tem esse poder, irmão, de entrar na sua casa e bater de frente com você. Mas se você der espaço para ele, se você der liberdade para ele, ele entra pela brecha a porta que você abre. Ele não tem essa autoridade, mas se você der, é por esse motivo que Deus traz um alerta nessa palavra para dizer para você: hoje a tua casa pertence a Jesus. Não deixa o diabo entrar lá, não. Não deixa a porta aberta, não. Para o inimigo está fechado e está selado pelo sangue do Cordeiro. Agora olha aqui a profundidade. Depois que entrega, o
verso de número 7 do capítulo 3 diz assim, ó: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Porque o pecado, na hamartiologia, hamartia no grego, o pecado, ele trata o significado de errar o alvo ou sair do caminho de honra. No ambiente da criação, quando eles pecam, ele desestrutura 4 ambientes. Primeiro, o ambiente consigo mesmo, com Deus, com a criação. Quando ele mexe isso, trata até com o seu próximo. Olha para você ver o que o pecado fez. Primeiro, eles viram que estavam nus, só que eles não tinham vergonha, começou a ter. Logo, não estavam mais em santidade. Então, quando se peca, a manifestação desconecta de si mesmo o propósito na qual Deus te criou. Então, eles começam a ver que eles estão nus. Não era esse o propósito. Deus não criou para que eles sentissem vergonha ou maldade. Só que por causa do pecado, quando eles caem, eles já começam a sentir isso. Agora o segundo estágio, olha para você ver. No verso número 8: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Agora o segundo estágio, desconectados de Deus. Quando eles pecaram, quebrou esse vínculo com Deus. Ao invés deles chegar de frente com Deus para conversar, eles se esconderam. Agora olha para você ver. Quando você peca, a primeira coisa que acontece, atrapalha o propósito que Deus formou você. Você percebe que a primeira coisa quando você peca, você quer fugir do chamado que Deus te deu. Agora vamos pro segundo. Você não quer mais ter relacionamento com Deus, você para de orar. Deus está alertando muita gente hoje aqui. Você para de orar, você para de ler a Bíblia, você para de jogar por causa do pecado, irmão. Por causa do pecado. Agora vamos para o terceiro estágio, verso número 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela que me deu da árvore e comi. Agora, desconectados do outro. Percebe que eles se desconectaram do outro. O homem colocou a culpa na mulher. Já não havia mais comunhão, não havia mais unidade. Ficou um contra o outro. A mulher culpou a serpente. Você percebeu que começou a lançar culpa um no outro, tirando a união da criação de Deus? Percebe que quando você peca, quando você dá oportunidade de pecar, a primeira coisa que acontece é você começar a fugir do chamado de Deus. A segunda coisa, você não quer mais ter um relacionamento com Deus. Agora a terceira, você começa a ficar contra um ou outro. Percebe? Quando dá espaço para fofoca, para desavença, fica um contra o outro até na igreja. Tiago, por que você está falando isso? Porque Deus mandou falar. Ei, entenda que o pecado, o diabo vai direcionar você para o pecado, para que ele destrua o plano na qual você foi vocacionado, para que destrua o relacionamento que você tem com Deus e para que coloque você contra o seu irmão. Agora no quarto. O quarto, ele fica desconectado da natureza. E qual é ela? Verso de número 17. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à tua mulher e comeste da árvore de qual te ordenei não comer, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Agora você percebeu? O lugar que eles estavam morando, habitando, era o jardim de Deus. Tudo era em favor para eles. Tudo. Não tinha esforço, irmão. Eles só tinham que obedecer. Não havia esforço. Tudo girava em torno deles. Mas percebe que quando você peca, desestrutura até o lugar que você habita. Percebe que quando você falha, a casa sua já começa a mexer, já começa a levantar um contra o outro lá, já percebe que começa a divisão lá, você percebe que começa a atrasar pagamento, você percebe que começa a ficar um negócio ruim. Por quê? Mexe até com o ambiente que você vive. Deus, aleluia. Talvez você leu o Gênesis, mas não entendeu isso aqui. Eu vou trazer as existências para você entender. O pecado faz isso. Primeiro, desconecta você do chamado que Deus te deu. Segundo, desconecta você do relacionamento com Deus. Terceiro, desconecta você com o próximo. E quarto, desconecta você com o ambiente que você está sendo criado. Glória a Deus. Tiago, mas e aí, está perdido para nós? Não. Olha que interessante que quando Deus
libera a punição, ele libera para a mulher, para a serpente primeiro. Fala que ela vai ser maldita, que todos os animais vai rastejar no ventre dela, sobre o ventre. Fala que a mulher vai ter dor de parto quando gerar filhos. E diz que ela vai pertencer ao esposo, vai ser para o prazer, para o domínio do homem. Mas quando chega no homem, diz: maldita é a terra por tua causa. Porque se Deus amaldiçoou o homem, logo anularia a vinda de Cristo. Porque ele é o primeiro Adão, Jesus é o segundo. Então, para ter um resgate, uma restauração, Deus não lançou em Adão, lançou na terra. Por quê? Para ter a oportunidade de Deus vir como homem e resgatar tudo aquilo que estava perdido. Você está pegando o que eu estou pregando nessa noite? Huracana, labassuri, odecomanácia. Deus fez o que? Lançou a maldição que era para o homem na terra. Por quê? Diabo, você achou que está tudo perdido, né? O diabo estava lá, fugiu e ficou dando risada de longe. Você achou que está tudo perdido? Deus falou assim: não, ainda há oportunidade, ainda há esperança. E vai vir de onde? Do segundo Adão. Vai vir da descendência deles, e ele vai pisar na tua cabeça. Aí o que aconteceu, Tiago? Prova para mim. Provo. Olha para você ver o que interessante. Colossenses capítulo 1, verso 21. O que Jesus fez? E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora porém ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, Deus, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Resgatou o quê? O propósito inicial, para qual nós fomos chamados. Agora o segundo, conexão com Deus. Estava desconectado, vem Jesus e reconecta. Como? Romanos 5:10. Por quê? Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia! Jesus vem e reconcilia aquilo que estava desconectado com Deus. Agora o terceiro, desconectado com o próximo. 2 Pedro, capítulo número 3, verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça de Deus. Todos nós vamos ser reunidos. Agora, para finalizar, Tiago, o texto diz, Tiago, que Deus colocou eles para fora do jardim do Éden. Colocou querubins lá, Tiago, para guardar. Como é que eu faço agora? Vai ter acesso como? Se a espada está guardando o lugar e os querubins também, como é que a gente vai entrar? Jesus faz uma promessa para o anjo da igreja. Em Apocalipse capítulo 2, verso 7. Ele está falando com a igreja, ele diz o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Jesus Cristo vem para restaurar tudo aquilo que tinha se perdido por conta do pecado, da queda do homem no Éden. Através de Jesus foi reconciliado todas as coisas. Através de Jesus você tem salvação. Através de Jesus, o teu filho, a tua filha, o teu marido, tua esposa tem salvação. Através de Jesus, essa terra vai ser transformada, vai ser destruída pelo fogo e vai ser criada uma nova terra para habitação. Através de Jesus, seremos conectados eternamente com Deus, viveremos com Ele na eternidade. Através de Jesus, tu vai entrar no paraíso de novo, vai tomar do fruto da árvore da vida, vai comer dela. Através de Jesus, chegaremos na plenitude perfeita, onde o corpo corruptível morto, Jesus vem e transfigura ele, transforma ele como? Corpo incorruptível. No soar da trombeta, nós seremos arrebatados e nos encontraremos com ele nos ares. Por quê? Para vivermos com ele eternamente. Jesus Cristo resgatou tudo aquilo que havia sido perdido. O diabo pode até achar que tinha ganhado, mas Cristo veio para mostrar que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se você crê no que eu estou pregando, essa palavra profética incomoda o reino das trevas.
levanta